E aí, tudo bem com você? Vamos trabalhar um pouco mais? Nós estamos estudando o pensamento de Platão. Na videoaula anterior, nós comentamos que Platão é responsável por inaugurar na trajetória da filosofia ocidental a preocupação de natureza metafísica. A preocupação de natureza metafísica, considerando que, na visão de Platão, para que seja possível compreender a realidade de modo verdadeiro e seguro, é preciso invocar desta realidade uma dimensão que está para além da dimensão física, que nós chamamos de dimensão metafísica da realidade, falando da filosofia de Platão de uma forma muito simples, né? Nesta videoaula a gente quer conversar um pouquinho sobre estas duas dimensões, a dimensão física e a dimensão metafísica. Na filosofia de Platão, esta dimensão física que nós conseguimos acessar através dos nossos 5 sentidos, tato, olfato, visão, audição e paladar, ou seja, o mundo que nós conseguimos captar, as informações sobre o mundo que nós conseguimos captar através dos nossos sentidos, são informações do chamado mundo sensível. Tome cuidado com a expressão mundo sensível, porque a palavra sensível, ela pode ter significados diferentes, ela pode ter sentidos diferentes. Para nós aqui, sensível significa aquilo que é acessível aos 5 sentidos. Então, somente isso, pronto, acabou, não há mais o que se falar. E aquela realidade que é acessível à nossa racionalidade, à nossa capacidade de abstrair, à nossa capacidade de pensar, em outras palavras, aquilo que nós captamos quando colocamos a nossa cabeça para funcionar, quando colocamos o nosso intelecto para funcionar, é de uma outra dimensão, e Platão chama essa outra dimensão de mundo inteligível, ou mundo das ideias. O verdadeiro conhecimento, o conhecimento que realmente pode ser chamado de conhecimento, a verdade por excelência, no contexto da filosofia de Platão, está no mundo das ideias e não no mundo sensível. Guardou isso aí? Eu vou repetir essa ideia para que você a registre. No contexto da filosofia de Platão, as informações realmente confiáveis sobre a vida, sobre o mundo, estão no mundo inteligível e não no mundo sensível. O mundo inteligível é um mundo formado por ideias. Aqui nós estamos diante de um conceito altamente abstrato da filosofia como um todo e da filosofia de Platão. Platão ele diz existir uma dimensão da realidade composta tão só por ideias. É um mundo onde a realidade se apresenta em forma de ideias. Um mundo que não tem matéria, um mundo que não tem tempo, um mundo que não tem espaço e tempo, para usar categorias mais comuns do nosso dia a dia, inclusive trabalhadas lá na filosofia de Immanuel Kant no século XVIII, como categorias fundamentais para a organização do conhecimento. Esse mundo inteligível, na visão de Platão, é um mundo onde não tem nada disso que compõe o nosso mundo sensível. Mas se eu quiser conhecer efetivamente as coisas, eu preciso conseguir alcançar o protótipo das coisas que está neste mundo abstrato, nesse mundo inteligível. Parece muito confuso, falando assim de modo explicativo, teórico, mas eu vou traduzir isso através de alguns exemplos que poderão ajudar você a entender um pouco melhor.
Preste atenção. Se você estiver se sentindo um pouco incomodado com essa explicação, fique tranquilo, vai dar tudo certo, tá bom? Estamos juntos. Um pouco impropriamente, vamos tentar traduzir essa ideia abstrata de Platão em palavras mais simples. Como dizia um antigo professor meu, o problema do exemplo é que ele esclarece, mas também empobrece. Porque quando a gente transforma uma teoria complexa como a teoria de Platão em exemplos mais simples, a gente acaba empobrecendo um pouco a teoria. Mas paciência, o que nós precisamos é entender a ideia, não é isso? Então vamos lá. Vamos imaginar que você aí na sua casa esteja acompanhando a minha explicação por meio de um celular, ok? Esse celular que está aí na sua frente, o aparelho, não o vídeo, tá bom? O aparelho que está aí na sua frente, você consegue captar esse aparelho, você consegue se dar conta da existência desse aparelho através dos seus olhos, portanto você usa o sentido visão. Se você cheirar esse aparelho, você identificará nele algum tipo de odor. Lembra quando o seu aparelho chegou novinho na caixa? Quando você abriu, aquela caixa não tinha um cheiro todo peculiar? Você captou a informação desse produto, dessa realidade, através do seu olfato. Se você bater a sua mão na tela do seu aparelho, você vai produzir um barulho. Significa que a sua audição é capaz de se dar conta da existência de determinado tipo de material. Se você bater a sua mão na tela, o barulho vai ser diferente do barulho que você vai alcançar se bater o seu dedo lá atrás, correto? Ou seja, através dos seus sentidos, você capta informações sobre este aparelho que está aí na sua mão, o seu aparelho de celular. Para Platão, todas essas informações que a gente capta por meio do mundo, dos nossos sentidos, são informações precárias, porque falando de uma forma um pouco imprópria, os sentidos nos enganam, os sentidos não são confiáveis. Se você quiser realmente conhecer o seu celular, você terá que buscar as informações que estão por trás disso que os seus sentidos captam. Em outras palavras, há uma ideia de celular que existiu antes que este celular existisse, e essa ideia de celular que existiu antes do celular existir está no mundo das ideias, na visão de Platão, e essa ideia que existe antes é dotada de perfeição, de imutabilidade, e este celular que está na sua mão só existe acessível aos seus sentidos porque existiu antes no mundo das ideias. E alguém, usando uma expressão tipicamente platônica, alguém plasmou esse aparelho. Né? O que significa plasmar? Plasmar é um conceito parecido, semelhante ao conceito de criar. Plasmar é sinônimo de criar, mas com uma diferença filosófica importante, porque filosoficamente falando, criar é um ato segundo o qual o ente criador faz com que a coisa venha do nada ao ser. Lembra de alguma coisa? Na tradição cristã, judaico-cristã, Deus é um ente criador. Ele faz com que as coisas venham do nada ao ser. Para Platão, Platão não trabalha com esse conceito de criação. Platão trabalha com o conceito de plasmador. Plasmar é fazer o seguinte: eu tenho uma ideia de alguma coisa e eu tenho a matéria-prima, que por enquanto não tem formato nenhum. Alguém, o ente plasmador, contempla a ideia, identifica, conhece a ideia e pega a matéria e faz daquela matéria algo
semelhante ou faz da matéria uma cópia daquela ideia. Entendeu? É como se eu dissesse para você, eu vou te dar aqui o projeto de uma casa. Você vai pegar o projeto, a matéria-prima está ali, o material de construção está ali, e seguindo exatamente a ideia que está no projeto, você vai construir a casa. Então você não criou a casa, você plasmou a casa. O que Platão diz então? Se a gente quer conhecer as coisas de verdade, nós precisamos buscar as ideias que serviram de referência para que as coisas existissem ou viessem a existir, e não aquilo que os nossos sentidos estão captando. O que os nossos sentidos captam é apenas a cópia da ideia verdadeira. Entende? O que os nossos sentidos captam não passa de uma ideia copiada, plasmada na realidade daquilo que está em outro lugar que é dotado de perfeição. Né? A gente poderia usar essa teoria de Platão para uma série de coisas no campo do direito. É muito interessante pensar. Por exemplo, a gente poderia dizer que, em regra, e quem fala isso de um modo semelhante é um cara chamado Hans Kelsen, que nós vamos estudar em aulas posteriores aqui na nossa disciplina. Platão fala que, Hans Kelsen fala que o direito é um ser do dever ser. Em certo sentido, o direito é algo do mundo das ideias. Né? O direito, ele diz de modo ideal como é a realidade, como é a sociedade. Né? Veja lá o artigo 6º da Constituição e seguintes, que falam sobre os direitos sociais. Veja lá no artigo da Constituição quando fala sobre as necessidades que um salário mínimo deve suprir. Você vai falar, pô, mas nunca que o salário mínimo dá conta disso. Mas aquilo que a sociedade consegue plasmar é sempre inferior àquilo que está no plano das ideias. Né? Então, essa divisão da realidade nessa dupla dimensão, uma dimensão sensível e uma dimensão inteligível, configura o que nós chamamos de teoria do conhecimento para Platão. Tudo aquilo que é percebido pela nossa racionalidade tem maior probabilidade de ser verdadeiro. Tudo aquilo que é percebido pelos nossos sentidos tem maior probabilidade de não ser verdadeiro. Então há, na visão de Platão, uma supervalorização da razão em detrimento dos sentidos. O trabalho intelectual para Platão, ele é superior. O desenvolvimento de habilidades com a abstração, com o intelecto, com a racionalidade, é demonstração de superioridade, porque a verdade é alcançada para Platão, eu vou insistir sempre nisso, a verdade é alcançada para Platão, na filosofia de Platão, através do intelecto e não através dos sentidos. Os sentidos nos dão informações imediatas sobre a realidade. É aquilo que de modo imediato a gente percebe, é aquilo que de modo rápido a gente percebe. E Platão diz, aquilo que a gente percebe de modo imediato, cara, não traduz a verdade. O que traduz a verdade é aquilo que está para além do que é imediato. Né? Essas ideias, elas precisam ser compreendidas pouco a pouco. Né? A gente não tem a preocupação aqui de nos tornarmos absolutos em Platão, mas essas ideias básicas elas são muito importantes porque a separação da realidade em duas dimensões, uma dimensão ideal, uma dimensão de ideias e uma dimensão de prática, uma dimensão teórica e uma prática, isso marca muito fortemente a nossa sociedade ocidental e é bom dominar essas categorias
para que dominando-as a gente tenha mais instrumentos para a compreensão da realidade. Tá bom? As nossas aulas vão ser assim, de 10, 12, no máximo 15 minutos, porque nos cansam menos, né? Cansa menos você e cansa menos a mim, ficam mais eficientes. Ó, foi muito bom falar com você, continuamos firmes, um grande abraço, fique bem!